Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está em Colossenses. E que você ficasse aqui. Seu coração, sua mente. Colossenses 3, versos 12 a 14. Um minutinho para você achar, Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor. Talvez os irmãos vão lançar no telão, mas nós já vamos então ganhando tempo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Bendito seja o nome do Senhor. O amor é o vínculo da perfeição. E o tema da nossa reflexão desta noite é o seguinte: família de Deus, um projeto perfeito para nós imperfeitos. Como nós vamos conciliar isso? A pergunta é: possível conciliar isso? O projeto perfeito do Senhor, a sua palavra para a família. É possível nós conciliarmos sendo nós imperfeitos? Para o melhor entendimento, aí eu chamo a sua atenção do tema de hoje. Nós temos que considerar que o nosso Deus, Ele é intenso. A coisa passa diretamente por aí. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Abraão, esse Deus que você conhece da Bíblia, tem uma característica marcante: nosso Deus é um Deus intenso. E não há como ninguém tirar isso da nossa consciência. Nosso Deus é intenso. Você começa pelo entendimento da criação do universo, obra das mãos do Senhor. O universo é simplesmente um abismo sem fim. Só Deus, que é intenso, que pode criar um universo que não é mensurável. O universo, ele é imensurável. É uma esfera de bilhões de anos-luz de diâmetro, abrigando, melhor dizendo, bilhões de galáxias. Daí você percebe como é que nosso Deus é intenso, é algo inimaginável para o homem. É um abismo sem fim. E vamos a situações mais diminutas, mais peculiares, históricas. O dilúvio, o reset representado pelo dilúvio, é a prova disso. Uma catástrofe purificadora da terra em relação à corrupção e à maldade humana, onde a humanidade foi praticamente reiniciada, um reset. E eu percebi, fazendo um estudo rápido, que diversas civilizações antigas ao redor do mundo possuem relatos acerca desse evento. Na Mesopotâmia, sumérios, assírios tratam acerca desse fato que ocorreu na história da humanidade. Nosso Deus é um Deus intenso, porque no lugar de dar algumas chineladas no traseiro de Jonas, por conta da sua desobediência, do desvio, ele simplesmente, no lugar das chineladas, ele tratou com intensidade um ventre de um grande peixe. Deus é intenso. Para ele entender a mensagem,
Para a minha vida, para a sua vida, Deus às vezes tem que ser intenso, tem que ser radical, tem que falar no fundo profundo, porque se falar assim meio na superficialidade, a gente não entende direito, a gente não alcança. E o nosso Deus, Ele é intenso. E Ele diz em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias já sabia disso. Então veja essa característica do Senhor, essa intensidade de Deus. E Deus não será diferente com esta geração. Ele foi, Ele é e Ele será assim. Intensidade faz parte da forma como Ele se move para a vida da gente. O homem estava 4 dias sepultado, apodrecendo. Lázaro, vem para fora. E essa intensidade foi tão impactante, porque decidiram os religiosos: definitivamente esse homem não pode continuar vivo entre nós. Ele vai arrastar mais multidões e multidões e multidões, e nós vamos ficar sem poder político, nós vamos ficar sem fala, nós vamos ficar sem voz. Estou dizendo isso porque em relação à família, o projeto de Deus é intenso também. O projeto de Deus é a família perfeita. Você vai dizer: mas como, irmão? E sendo nós imperfeitos. É o projeto paradigma, é o projeto modelo, é o modelo a ser seguido. Emocionalmente, a gente que tem contato com a palavra do Senhor, é a nossa expectativa em relação à nossa família. Essa é a nossa expectativa, porque nós temos um modelo, nós temos uma aliança com o Senhor, nós temos um ensino da palavra. Esposa espera a manifestação do amor sacrificial do seu marido. O projeto de Deus é perfeito, Norival. O cuidado, a proteção, o amor incondicional, a entrega total. Pois como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, a mulher nesse projeto perfeito, a esposa nesse projeto perfeito, queira você ou não, a expectativa que Deus coloca no coração das esposas é porque está na palavra, não há como você fugir disso. É o amor sacrificial, é a doação. Eu falei sobre o seu amor sacrificial aqui para os diáconos. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Efésios 5, olha a referência de Deus, é como ao Senhor. Ele não dá uma referência barata, uma referência chula. Olha como você serve ao Senhor. A sua relação com o seu marido é mais do que vocês possam estar imaginando. Deus é intenso nas suas relações conosco, e Ele quer intensidade para essa família receber algo do eterno, do perfeito. Deus é intenso. Filhos, o desejo do Senhor para os filhos é claro. Filhos que estão aqui, talvez você é um jovenzinho, talvez você é o filho que já saiu de casa, tem a sua família, mas você é filho. Então, marido, esposa, filho, eu acho que estamos todos envolvidos nessa intensidade de Deus. Tem uma palavra dirigida a nós. O desejo do Senhor para os filhos é claro: honrar, respeitar e obedecer aos pais. Pai não é seu empregado. Pai não é alguém como a idade daquele seu amigo adolescente que você manda e desmanda. Se os pais não discernirem isso, eles vão estar dando um péssimo exemplo. Exija que a autoridade na sua casa seja observada, porque isso não é plano do homem, isso está dentro do plano perfeito e intenso do Senhor. Pais que abdicam da autoridade, já não consegue mais, o semblante caiu, deixa para lá, ele é assim mesmo.
Não faça isso. Assuma a autoridade que Deus outorgou a você, meu irmão, minha irmã. Bota ordem nessa casa. Menino, preste atenção, obediência, o que você está fazendo? Você trata o pai como uma voz que já não tem mais efeito sobre a sua vida. Isso é um perigo, porque olha o que diz a palavra. O desejo do Senhor é que haja respeito e obediência, mais do que uma regra. Esta convivência é uma atitude de amor, obediência a Deus, trazendo paz e longanimidade, longevidade, melhor dizendo. Isso é promessa de Deus, filhos, meninos, jovens. Repensa a sua relação com a sua casa. Honra com promessa, é o que diz a Bíblia. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o princípio, é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma grande promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6. Toma no seu coração essa intensidade de Deus para a sua vida. Tudo corra bem. Por que está dando tudo errado? Vai, raciocina, querido. Faz uma meditação, como tem sido o seu relacionamento com a sua casa. Qual o efeito que tem para a sua vida a palavra do seu pai, a palavra da sua mãe? Está vendo que tem acontecido muito desgaste, muito desencontro, muita frustração. Por quê? Porque não ouviu. Dizia minha avó, quem não escuta conselho, escuta? Coitado. Sendo o paradigma perfeito, esse projeto de Deus, ele tem como destinatário nós imperfeitos. O resultado não poderia ser outro, minha gente. O resultado não poderia ser outro. Deus perfeito, projeto perfeito, eu e você imperfeito. Eu coloquei aqui um ponto muito importante. Vivemos a construção de famílias que diariamente necessitam ser vistas, visitadas, revistas, alcançadas, reconstruídas, convertidas, curadas, tendo como referência o vínculo da perfeição. Não há outra proposta para as nossas vidas, para as nossas famílias, porque somos imperfeitos. Isso alcança todos nós. Nos anos 80 e 90, nós conhecemos o mito da família margarina. Os um pouquinho mais velhos, lembra, né? A marca Doriana, lembra? Daquela bonequinha que dava uma bocada só no sanduíche. Era a família feliz, a família perfeita. Todo mundo sorrindo. Que astral maravilhoso. Um café da manhã. Quanto tempo que você não consegue reunir a sua família para um café da manhã? Não, estou com pressa. Não dá para esperar, não. Quanto tempo que você não programou o seu coração para tomar um café com o papai, com a mamãe? Deu tempo para ouvir aquela conversa, ter aquele diálogo? Isso está se perdendo. É a família margarina, da marca Doriana, a gente só consegue muitas vezes ver aonde? Na internet. A família editada, hoje é editado isso aí. Lá era uma propaganda, hoje nós temos a família editada. A expectativa nossa, gente. Quando nós temos a consciência, porque você tem uma consciência que a sua expectativa é esse padrão perfeito de Deus. E eu tenho certeza que pais que amam, pais que estão atentos, que conhecem o Senhor, que conhecem a Bíblia, o que é que eles têm para seus filhos? O que é que eles têm para sua casa? Um padrão, um ensinamento, um investimento maciço na palavra. Traz para a reunião e diz: olha, eu prefiro trazer o filho nas costas do que não levar na consciência. É uma boa medida. Você ministra, você investe, você quer que ele seja o melhor. Há um investimento maciço.
filhos formados, filhos felizes, filhos com boas esposas, esposas com bons maridos, e sendo felizes, netos. É o projeto de Deus, uma família que é integrada, é uma família que se respeita, é o projeto perfeito de Deus. Mas só que nós somos imperfeitos. E aí, muitos de nós passam pela frustração. Meu Deus, eu fiz tudo que eu pude. Eu ensinei, paguei como eu pude, fiz um investimento, me doei, fiz o que eu pude, eu passei necessidade. Eu sei de casos de pessoas que passaram necessidade para dar o melhor para os seus filhos. E um caso que eu tenho muito peculiar é o caso da minha mãe. Uma mulher que não vivia em busca de roupas e sapatos, porque ela lutou com muita dificuldade para criar os 2 filhos, eu e o meu irmão. Era uma mulher sem vaidade, se despiu de toda vaidade, só sabia trabalhar e alimentar, só sabia trabalhar e educar. Eu estudava em escola pública, o meu uniforme era impecável, era um exemplo. Nunca faltou a merendinha. Que cuidado, que zelo. E aí, o que acontece é que mesmo com esse investimento, com esse ardor, com esse carinho, muita frustração nós temos visto. Por quê? Porque às vezes o menino cria asas, voa em direções completamente diferentes daquilo que nós idealizamos, porque nós idealizamos, escuta isso, nós idealizamos o perfeito de Deus para eles. É o que nós idealizamos. O projeto é perfeito, mas nós temos que lidar com a realidade imperfeita de cada um de nós. Teve um tempo aqui, falando dessa imperfeição, eu não sei quantos aqui participaram, eu e Maristela, ficamos algum tempo preparando um seminário, um encontro que durou o dia inteiro, que nós denominamos 2 pulgas e nenhum cachorro. Até um título engraçado, né? Mas denuncia essa imperfeição nossa. E nós entendemos e vimos, que a pulga é um pequeno inseto sem asa, portanto sem recurso nenhum, que para viver depende de se hospedar num anfitrião, que é o cachorro, que é o seu preferido. Você que deve ter cachorro aí, você deve ter encontrado algumas pulgas nele. É um inseto com características próprias de um parasita, sem asa, portanto sem recurso para ficar mudando de hospedeiro. Ele chega ali e fica. E aí o que ocorre? Quando o casal se comporta como pulga, e se os dois são tomados pelo princípio da pulgadade, que é o autor que escreveu o livro fala, um quer tornar o outro anfitrião dele, só que ele é pulga também, quer a mesma coisa, não tem cachorro no negócio. São 2 pulgas sem cachorro. É a história de conflito de muitos casais, irmãos, parece brincadeira. E aí nós demos algum exemplo da chantagem. Se você me ama mesmo, apesar do cartão já estar arrebentado, você vai comprar o sapatinho e o vestidinho que eu tanto quero. Você vai dar um jeito. E o sujeito já não sabe mais o que fazer para pagar aquelas contas, porque querido, tenho serviço para fazer aqui em casa e eu preciso que você falte a pelada da segunda. Querido, se você me ama mesmo, você vai suportar essa falta minha.
Coisas do tipo, aquela convivência onde não há um afeto de servo, aquele servo de disponibilidade para o outro receber alguma bênção, um benefício. É um relacionamento altamente egoísta. Eu quero que você seja o meu anfitrião. É isso mais ou menos que é a história que nós estamos falando. Esse não é o projeto de Deus, esse é o projeto da nossa imperfeição. O projeto de Deus é outra coisa. Maridos, dá a sua vida por ela. Esposa, olhe para o Senhor. Você serve ao Senhor? Essa é a referência. Um outro momento nós tratamos com os irmãos acerca da tal chamada linguagem do amor. As chamadas 5 linguagens do amor. E para mim foi ótimo, porque eu comecei a me analisar. Falei, meu Deus, qual é a minha linguagem? O que é importante para mim? Sobretudo, o que é importante para ela? Esse deve ser o exercício, Kleber. O que eu faço que é muito importante para minha esposa? O que eu faço que é muito importante para o meu filho? Porque não é só a relação conjugal, é a relação familiar de forma geral. Existe uma linguagem que é o ponto mágico. O ponto mágico. E eu só destaco aqui a chamada palavra de afirmação. Porque tudo Deus criou pela palavra. E eu penso que esta linguagem é muito forte na vida de qualquer pessoa. O livro traz uma história de uma mulher que o marido era aquele perfeito para ele. Quando ela acordava, o café estava posto, ela ia trabalhar, a casa estava arrumada, ela voltava para o seu almoço, a comida estava na mesa. Quando ela voltava, havia um jantar preparado com todo carinho, e ele fazia atos de serviço, que é uma das linguagens do amor. E ela falou, preciso de terapia de casais. O cara foi ao delírio. Esse irmão estuda há mais de 30 anos a relação conjugal. Minha filha, eu faço tudo. De que você pode reclamar? O que aquela mulher pode reclamar do Cacá? Não vou entrar no mérito. Ele era perfeito demais. Talvez não seja um bom exemplo, mas faltava nele, sabe o quê? Tempo de qualidade. Ele chegava saindo. Acontecia muito isso, eu fazia exatamente isso, eu chegava saindo. Compromisso com, às vezes, até compromissos religiosos. Misericórdia, nós temos que cadenciar isso. Compromisso com a minha função profissional. Um dia desse eu fui repreendido, eu estava sentado assistindo algo com Maristela, e o telefone referente a um caso, eu fui atender, ela, olha, ele não para. Aí eu ia. E aqui, a palavra de afirmação, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Talvez algo que você falou, algo que você colocou, que você nem lembra mais, foi tão impactante no coração deste homem, no coração dessa mulher, no coração desse filho, que causou uma lesão, causou uma amargura, causou algo que ele leva, e às vezes o sujeito sai de casa e leva o que recebeu lá no ninho dos pais, e a insuportabilidade gerada, porque apesar do projeto perfeito, nós somos imperfeitos. A família se torna disfuncional, que é um ambiente de conflito. Filhos esperam que seus pais cuidem. Esposas esperam maridos que expressam amor sacrificial. O marido espera uma esposa que o respeite, que o apoie. Eu estava ouvindo algo que talvez você já ouviu, mas eu guardei com atenção e registrei aquelas informações de uma especialista em comportamento.
falando da geração Z. Isso é um conceito de sociólogos. Geração Z, grupo de pessoas que nasceram em média entre a segunda metade dos anos 90 e início dos anos 2000, aproximadamente entre 1995 e 2010. E há especialistas, estudiosos de universidades fora do Brasil, atentos ao fenômeno que está acontecendo. Eu já ouvi especialistas dizendo que alguns lugares, em alguns países, estão voltando àquele livro, estão saindo da tela, voltando ao livro, papel. Não é isso, Donival? Estão pedindo aos alunos para, no lugar de digitar, vão escrever, porque isso ajuda a você a memorizar, a raciocinar, porque quem escreve tem que raciocinar sobre o que está escrevendo. Está acontecendo. Talvez a gente tem que rever algumas coisas. Por quê? Porque o projeto é perfeito, mas nós imperfeitos. Então a gente tem que rever muita coisa. Você está sendo chamado a isso. E ela diz: o maior problema da geração Z, e aí eu fiquei assustado, foram os seus próprios pais. O que eu tenho com isso? Hein? Aí eu assustei. Falei, gente. Há um alerta de especialistas comportamentais sobre o tema para pais e líderes. Eu copiei isso da fala da especialista. As gerações anteriores, escuta isso, quem é um pouquinho mais velho, eu acho que vai entender isso com uma clareza total. As gerações anteriores, ainda quando crianças, eram ocupadas com afazeres domésticos direcionados pelos pais. E foi comprovada a conexão entre tais comportamentos e o sucesso profissional na vida adulta. Eram pessoas bem mais resolvidas e felizes. Meu pai me obrigava a limpar aquelas gaiolas, o ódio. E ele tinha muito. Uma área de serviço cheio de gaiola. Menino, vai limpar aquilo lá. Não fiquei frustrado. Um estudo apurou que os nossos jovens, em sua maioria, com menos de 13 anos, passam cerca de 14 horas entre jogos eletrônicos, do tipo, eu não sei o que é isso, mas eu sei que, eu vou olhar para uma galerinha ali que sabe, Roblox, é isso mesmo? Quem sabe o que é isso? Roblox. Levanta a mão aí, a galera que sabe. Nanine sabe, você também, né? Você, né? Apontando para ele, 3 para mim, né? Dessa galera aqui, você sabe, Alexandre? Aí atrás, vocês dois. Que bom que vocês sabem. Roblox não é apenas um único jogo, mas uma gigantesca plataforma online. E parece que os caras ficam cientistas, irmãos. Vários cientistas e você sozinho ali. E eles estão te captando, estão te estudando. A coisa é mais ou menos por aí. É você contra cabeças brilhantes, mentes brilhantes, do outro lado. Uma plataforma online é um multiverso, onde os usuários criam seus próprios jogos. E aí, sabe o que eles analisaram? Cria dependência digital, que é o vício, por isso que fica 14 horas. Eu conheço gente que para burlar a esposa vai de madrugada, igual ladrão à noite. A esposa está dormindo, ele vai lá e entra. Esposa, fica de olho, viu? Fala, esse menino que não dorme, chega de manhã, não é ninguém. Acorda, menino, para a escola. Desse jeito. Dificuldade de concentração. Você escolhe. Exposição a conteúdo inadequado. Os especialistas denunciam como temos verificado os efeitos rebote da educação. Ou seja, é o oposto do que você espera. O efeito é rebote, né? Você espera luz, vem trevas. Lembre-se, eu quero que você guarde no seu coração, o projeto de Deus é perfeito. Mas nós somos imperfeitos, irmãos. Nós somos imperfeitos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero trazer para vocês uma ilustração muito
muito conhecida e peculiar do que é a família imperfeita, bíblica. E Deus não esconde o imperfeito. A família de Jacó e Zezé e José. A família de Jacó foi marcada por falhas terríveis, igual tem na sua, igual tem na minha. Em primeiro lugar, o favoritismo, né? Jacó, opa, uma túnica colorida para o meu garoto preferido, filho da minha velhice, que dengo. E os outros filhos só olhando aquilo. Você pensa que ele não está assistindo, os outros só olhando. Ah, é, pai? Aham. Feridas. Nenhuma sabedoria de Jacó. Não há como advogar em prol de Jacó. Criou feridas. E uma inveja e um ciúme. Por conta de quem? Do próprio pai. Pais, o que nós estamos fazendo em casa? Você exige obediência, perfeito. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos apresentando? Qual o efeito que nós estamos fazendo que chegue no emocional do meu filho, da minha filha? Talvez você pense assim, mas eu sou quase perfeito. Tudo que esse menino pede, tudo que essa menina pede, eu faço e faço. Mas não esquece de refletir sobre a necessidade de pensar que nós somos imperfeitos. Você é imperfeito, eu sou imperfeito. Pode conjugar o verbo da imperfeição. Nós, verbo ser, a traição. Veja, olha o que ele criou dentro de casa, gente, isso é uma bomba. Essas bombas têm sido criadas nas famílias do mundo inteiro. Talvez na sua casa existe uma bomba escondida, uma bomba disfarçada, bomba, que está prestes a explodir, ou já explodiu e você nem percebeu, uma bomba silenciosa. Os irmãos tinham um ódio mortal do menino, e prova disso, a Bíblia trata, quando tiveram oportunidade, era a falência de José. Mas olha aqui para mim, isso que me alegra, e eu acho que isso é incrível. Apesar da imperfeição desta família, havia um plano perfeito de Deus. Querido, há um plano perfeito de Deus para a sua casa. Eu não sei como é que ela está. Eu não sei quantas bombas tem ali. Eu não sei o que está acontecendo. Mas há um plano perfeito para a sua casa. Guarda aí. Guarda aí. José, com uma grande carga emocional certamente, uma grande frustração, protegido por papai, quando recebeu a oportunidade, os irmãos tentam contra a sua vida, e ele, toda a sua carga relacional nociva contra a sua alma, é lançada sobre ele, e ele sai do seio da família. Olha aqui para mim, que é sério. É o momento de acordar e discernir o que está acontecendo. São esposas que não conseguem manter um casamento, maridos que não conseguem ser fiéis, porque levam uma carga emocional terrível, não curada, da sua casa, do seu ninho. Eu conheço o caso de uma jovem que foi violentada pelo vizinho e o pai não fez nada. Soube de tudo. E ela disse, os homens não prestam. Ela tem ojeriza a um relacionamento com o sexo oposto. E aí você já sabe o que aconteceu. Ela procurou um relacionamento dentro daquele ambiente que ela julgou que ela não seria violentada, que ela seria respeitada. Então, são cargas emocionais. Mas o projeto de Deus, ele é perfeito, ele não muda. Recebeu hostilidades e ódio mortal dos irmãos. Quando as coisas pareciam ter melhorado, Deus dá um refresco a ele, ele vai para a casa de um homem que confia nele, passa a confiar nele, só não entrega a esposa, mas a esposa queria ser entregada também. Misericórdia, lá na casa de Potifar. A mulher cresceu o olho no menino, viu que o menino era talentoso, e armou e se
anunciou para ele, e ele disse não, olhando para o Senhor, olhando para o perfeito. Sempre é assim, quando você consegue olhar para Deus antes de cometer uma besteira, você vai ter o livramento, meu irmão. Olha para o Senhor, olha para o Senhor. Eu já ouvi Norival falando aqui, por conta da igreja eu deixei de fazer muita coisa. Eu já ouvi esse testemunho. Por conta da igreja, por conta do amor ao Senhor, o que nós podemos deixar de fazer? Porque a vontade a gente pode ter, pode surgir, você pode receber uma cantada, mas ele firmou o seu coração no Senhor, no perfeito, mesmo sendo imperfeito, ele firmou no perfeito. Esse é o segredo, Claudiane, esse é o segredo. Quando as coisas pareciam estar melhorando, então ele recebe esse golpe. E parece que ele não teve muita voz, porque a voz da mulher, olha, esse camarada fez isso, o que aconteceu? Cativeiro. Cativeiro. E aí a gente sabe da história que ele foi esquecido. A Bíblia fala que ele foi esquecido, mas o plano perfeito de Deus estava ali. Sem você saber, sem eu saber, saiba agora em nome do Senhor Jesus, que o plano perfeito de Deus para a sua vida é real. Confia, eu não sei como é que está a sua vida, a sua casa, mas saiba em nome de Jesus que há um plano perfeito para a tua casa, porque você tem que confiar que essa é a proposta de Deus para nossas vidas, em Cristo Jesus. O plano perfeito do Senhor Deus, naquela situação, está lá em Gênesis 45 diz, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. É o que estava acontecendo, é um desdobramento de tudo aquilo que está acontecendo. Olha a consciência desse homem, com toda a carga, com tudo aquilo que ele havia passado. O plano perfeito é a restauração da família, onde o perdão intenso é o que eu quero grifar. Esse Deus intenso exige que você e eu tenhamos que ofertar um perdão intenso. Porque se não for um perdão intenso, não dá, você não vai suportar, aquilo vai voltar a te incomodar, aquilo vai voltar a te trazer calafrios. Deus propõe algo para você e para mim, perdão intenso, para promover arrependimento e cura das feridas profundas. Irmão, minha irmã, há feridas na nossa alma que são profundas, e a profundidade delas só vai ser alcançada por algo que é profundo, que é intenso e que vem do Senhor. Se você perdoar de voz, simplesmente de boca, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. O que é o perdão intenso? É o perdão gerado pelo amor intenso, elemento essencial entre nós imperfeitos. Primeira de Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso. Olha aqui, você achou? Tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aleluia! Somos imperfeitos sim, erramos sim, mas existe algo a fazer que vem do céu para nós. Há um Deus intenso, mas temos que tomar uma postura real contra este homem, contra essa mulher, contra alguém que te feriu muito profundamente, porque está lá no fundo profundo. Você trouxe da sua casa e está sendo manifesto no seu casamento. Você está dentro de casa e está ferido, e está calado. Ah, papai e mamãe não vão me ouvir. O que poderia ser maldição e oportunidade de vingança para José, no projeto perfeito de Deus, foi convolado em preservação da vida de muitos. Diz a palavra, olha a declaração de José, gente. Vocês planejaram o mal para mim, irmãos. Quando ele encontrou que ele já era príncipe, né? Porque nós paramos na prisão. Aí no projeto perfeito de Deus,
a cabeça do faraó começou a ser perturbada, com sonhos de vacas e milhos, que era a previsão de uma fome sobre a face da terra. O projeto de Deus, daquela família imperfeita, daquela família improvável, daquela família aparentemente falida, talvez essa é a impressão que você tem da sua casa, da casa da onde você veio, casa falida, dali não sai nada, mas o Senhor estava tramando. Por quê? Porque lembraram que havia um sonhador, e lembraram que havia um homem de Deus, que poderia dar uma palavra. Vocês planejaram mal contra mim. Quando então José chegou diante do faraó, deram uma geral, porque estava bem maltratado, tomou um banhozinho, fez uma barba, eu acho que, né? Aí chegando lá, ele revelou que Deus havia falado no seu coração. Você quer ser usado por Deus? Meu irmão, minha irmã, saiba que existe algo intenso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te curar, Deus quer te restaurar, Deus quer deixar que essa ferida não corrobore para que você fique com o semblante caído. Ele quer te ver satisfeito apesar da sua luta. Ele quer que você olhe para o seu passado, aquilo que causou lesão, aquilo que te maltratou, aquilo que te deixou muito ferido, aquilo que te deixou muito ferida, e com a intensidade dele falar: Senhor, vem sobre mim intensamente e me livra dessa angústia, me livra dessa frustração, porque eu quero te servir com intensidade também. Deus é Deus de intensidade, não é mais ou menos. Ele quer te usar com intensidade. E ele disse, depois que ele foi elevado a príncipe do Egito, Faraó reconheceu que ele era um homem de Deus, e ele fez toda aquela manobra para ter os irmãos diante de si, e ele falou: vocês planejaram o mal contra mim. Não estou dizendo para vocês esquecerem, que não é possível, está guardado na sua mente. O que o Senhor está te propondo é que você tenha uma nova postura, que você seja realmente curado no fundo, no profundo, do que às vezes nós guardamos dentro de nós. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Aleluia. Mas Deus o tornou em bem. Guarda isso. Mas Deus o tornou em bem. Toda maldição, toda ferida se convola em algo do bem para a sua vida, para a sua alma. Irmãos, isso é maravilhoso. Para que fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. O projeto é perfeito. Eu repito, mas nós somos imperfeitos. Aí você pode perguntar: meu irmão, então como lidar com isso? É a pergunta que fica. Se o projeto é perfeito, e às vezes eu estou aqui arrebentado, veio à minha mente, eu sei que o Espírito Santo está falando aqui: olha, na sua mente algumas coisas estão sendo conjecturadas. Deus está te trazendo à mente. É para quê? Para que isso saia do seu fundo, do fundo mais profundo, para você colocar: Deus, vem com intensidade para cima dessa minha alma, porque eu já não aguento mais isso. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E eu não tenho outra resposta para você, a não ser a resposta que vem da cruz. Bendito seja o nome do Senhor. É a resposta que vem da cruz, igreja. Cruz tem tudo a ver com perdão intenso. Olha a intensidade de Deus neste projeto da cruz. Sem dúvida é algo intenso. O maior exemplo de perdão intenso e da história da humanidade é o escândalo da cruz. Não podia ser diferente com Deus, com a humanidade imperfeita. Cruz é escândalo. Olha aqui para mim, em nome de Jesus.
Olha o que se você acha aí escândalo, se você acha intensidade. Você conhece, porque Deus amou o mundo, igreja. Como é que foi? Como é que chama? Como é que fala? Como é que está lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Para. Deus amou o mundo de? Deus amou o mundo de? Isso expressa o que para você? Intensidade. Foi um amor tão intenso, foi um amor tão insuportável para as trevas, de tal maneira que ele disse: filho, é a sua hora, é a sua vez. Porque eu amo o Rogério Derones, o Marcelo, o Samuel, a Amanda, de tal maneira, olha aqui, que nem o papai e a mamãe conseguiram chegar lá. O tamanho desse amor que nós não podemos imaginar. Coisa simples, de tal maneira indica a intensidade. Sabe por quê? Por que foi escândalo? Porque para os judeus queriam o quê? Queriam se tornar reis do Império Romano. E Jesus disse: olha, vai ser frustrado isso aí, porque o meu reino não é deste mundo. E os gregos acreditavam que o homem na cruz era derrotado, porque o Salvador do universo não poderia ser um condenado, um crucificado, porque o crucificado era a pior espécie de condenação. Quando a cruz foi erguida, Jesus tomou para si o escândalo, a condenação e a morte, que não poderia ser aceitável para Deus, pois essa dívida é minha e essa dívida é sua. Você entende que um cordeirinho, que não sabe nem o que está acontecendo, quando é imolado, já não justificava mais. Você imagina o que é um Deus intenso que coloca o seu filho, pega o seu filho, tira da glória e lança para nascer Emanuel, Deus conosco, para ele ser levado à cruz por nossa causa. Você tem dúvida da intensidade de Deus? Precisamos da cura, da restauração, e tudo tem a ver com o que foi produzido na nossa alma. O plano perfeito de Deus passa pelo amor intenso, que produz perdão intenso, que cuidará de chegar no mais profundo do nosso ser. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Eu volto aonde eu comecei. Santos e amados, eternos afetos de misericórdia, gente, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Isso é perfeito de Deus. Tem mais perfeito de Deus aqui. Suportai-vos os insuportáveis, suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente, mas com intensidade. Você já viu isso? Caso alguém tenha motivo de queixa contra o irmão, perdoe como Cristo vos perdoou. É o que está dizendo aqui. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu guardo na minha história, e eu já falei aqui, mas eu acho que é cabível para esse momento. Meu pai não foi o meu melhor amigo. Eu sempre tive uma frustração, que eu queria muito que meu pai fosse o meu melhor amigo. Porque eu tinha amigos que o pai era o melhor amigo. O meu melhor amigo na juventude, o pai dele era um motorista de caminhão como meu pai. Meu amigo Douglas. E o pai dele era o seu Horacino. E o seu Horacino nos convidava para ir viajar com ele nos seus fretes de vez em quando, porque ele ia para aquelas bandas de Guarapari. E eu via, que legal, que pai bacana. Mas olha só, meu pai me amava. Meu pai me amava, eu tinha certeza. Mas na relação com ele,
foi tornando algo rígido, por conta do que eu via dentro da minha casa. A relação com a minha mãe, isso tem frustrado muita moçada, porque vê pai e mãe brigando, sem discernimento nenhum, sem respeito, isso vai edificando, construindo coisas terríveis no coração da gente. Eu quero chamar a sua atenção para cuidado com o que você fala, com o que você faz. Você é de Deus, o plano de Deus é perfeito, mas você e eu, nós somos imperfeitos, por isso que temos que estar atentos. E aí, a guerra foi real. Eu me tornei inimigo dele, quando eu vi atos de violência. E aí eu consegui ser mais violento que ele. E eu disse para ele, num dia de muitas trevas que cercavam a gente, essa relação paterna. Eu disse a ele: o dia que você encostar a mão na minha mãe, eu acabo com a sua vida, olhando dentro dos olhos dele. Você está prestando atenção no que eu estou te falando, moço? Eu não tenho mais medo, agora eu sou um homem aqui dentro dessa casa também. Eu acabo com a sua raça. Você já pensou? Que relação é essa? Totalmente falida, totalmente acabada. Só que ele veio, Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou no meu ser, e toda a laje de indiferença, de inimizade e de ódio foi detonada no meu coração. E eu cheguei para ele e falei: meu pai, Letícia era desse tamanhozinho ainda, está vendo a Letícia? Eu quero que você entre com ela no casamento. Meu sonho é vê-lo levando a minha filha no altar. O perfeito de Deus sendo construído no meu coração é conciliação. Você e eu, nós precisamos muito disso. São coisas que nós temos guardado no coração, as 7 chaves que precisam de urgentemente ser exterminada da nossa vida, porque senão a gente não vai adiante. É paralisia. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, ter uma vida espiritual maquiada, queridos, em nome de Jesus, vamos romper com isso. E aí veio o presente. Esse menino que está ali, o nome dele é Samuel. Num aniversário dele, ele deu uma palavra. Eu não sei se ele lembra, mas eu acho que ele lembra. E ele disse aquilo que eu queria ser a relação do meu pai. Ele disse: o meu melhor amigo é o meu pai. Você lembra disso? Ele não sabe o impacto que isso me causou, a cura que isso me causou. Aqui na terra ele disse: meu melhor amigo é o papai. Meu irmão, minha irmã, neste lugar aqui, nesta noite, eu não sei o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, mas será que a nossa oração nesses dias difíceis, eu coloquei aqui: pai, não estou conseguindo perdoar nessa intensidade. Foi muito sério o que aconteceu. Me ajuda. Seja sincero com o Senhor, foi muito sério. A ingratidão. Viraram as costas para quem eu servi com tanto amor. Voaram para outros caminhos para quem eu ensinei a palavra. Mas aí o seu coração está machucado, está enrijecido. Meu querido, minha querida, meu irmão, pai, mãe, essa relação só vai ser restaurada se o intenso de Deus invadir e pervadir e te lavar, para que você volte a ter um semblante
alegre na presença do seu Senhor. Pai, há uma ferida muito grande, uma frustração, pois investi com vistas nessa perfeição da tua palavra, mas parece que deu algo errado na caminhada, Deus. Eu fiz de tudo que eu pude. Talvez esse é seu sentimento. O casamento está acabado, a relação com o filho que foi embora, com a filha que não quer ver, que não quer olhar para a minha cara. Às vezes é desolação que está guardado no seu coração, silencioso. Você não fala nada, mas está ali. Senhor, algo deu errado. Eu investi, eu tentei. Eu fiz de tudo, eu fiz o que eu pude, que estava dentro do meu conhecimento, mas não deu certo, alguma coisa errada aconteceu. Alguém captou a mente dessa pessoa e levou para outros cantos, para outros ninhos. E eu fiquei aqui machucado, arrebentado. E nesta noite, eu creio, meus irmãos, que a família que está aqui reunida precisa de cura, precisa se atrelar, se vincular com o intenso amor de Deus, porque muitas vezes nós não vamos conseguir, pela força do nosso braço,